Se você chegou aqui neste vídeo é porque com certeza pretende morar em Portugal, não tem uma nacionalidade portuguesa ou de um país da União Europeia e quer entender qual é a forma correta e legal de fazer isso, certo? Entender quais são as opções de visto e qual é o mais adequado para você é o primeiro passo para a realização deste sonho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal, e hoje eu vou falar com vocês sobre os tipos de visto para morar legalmente aqui neste país. E antes de começar, eu preciso esclarecer que sim, brasileiros precisam de visto para morar legalmente em Portugal. Falamos sobre isso no vídeo anterior, que eu deixo aqui para você, e lá você também vai ver que nós temos os vistos de estada temporária e os vistos de residência. Por entender que quem pretende vir morar aqui é por um longo prazo, vamos focar nos vistos de residência, que são aqueles voltados para pessoas que pretendem estar no país por mais de um ano. Me acompanha. A escolha do visto depende muito da sua motivação. Qual o motivo pelo qual você pretende morar em Portugal? Baseado nisso é que você vai escolher o seu visto e vai relacionar todos os documentos que você precisa para isso. A escolha errada sobre o tipo de visto pode levar a um indeferimento. Para não perder o próximo vídeo em que eu falarei mais sobre o passo a passo, documentação e causas que também podem indeferir o seu visto, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Antes de continuar, por favor, deixa seu like aí. Assim a gente consegue alcançar mais pessoas e eu também entendo se o conteúdo está sendo bom para você. Antes de tudo e de qualquer coisa, vamos falar de meios de subsistência e alojamento? Sempre, em todos os pedidos, você tem que provar os meios de subsistência e o alojamento em Portugal. Edilene, mas o que é meio de subsistência? Então vamos falar um pouquinho disso. Portugal entende que você precisa ter um meio de se sustentar no país. O meio costuma ser financeiro ou através de um termo de responsabilidade, a conhecida carta convite, que alguém emite se responsabilizando por você. Os meios de subsistência comumente apresentados são valores, seja valores de rendas que você recebe mensalmente, seja valor de renda aplicada, investida, mas é uma renda mensal que você tem. Para Portugal, o que é importante? Para o primeiro adulto, um salário mínimo português. Para o segundo ou mais adultos, 50% a mais. Por exemplo, um casal, um salário mínimo e meio. Para crianças menores ou dependentes, 30% do salário mínimo português. Ou seja, numa família como a minha, que somos eu, meu marido e 3 filhos, eu teria que provar 2,4 salários mínimos portugueses de subsistência. Alguns vistos vão exigir que você tenha esse valor depositado numa conta em banco portuguesa por um ano. Outros não, depende de cada visto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E a carta convite, nós deixamos para um outro vídeo porque é um outro tema. Coloca nos comentários se você tem interesse sobre esse assunto, sobre termo de responsabilidade que a gente traz aqui no canal. Vamos começar então pelo visto de procura de trabalho. Um dos vistos mais novos, mais recentes e que tem dado o que falar. O visto de procura de trabalho não se enquadra nem na categoria de estada temporária nem de residência. Por quê? Porque ele tem uma validade de 4 meses, que é o período que a pessoa tem para chegar em Portugal, conseguir um contrato de trabalho e obter a autorização de residência. São 4 meses, prorrogáveis por mais 2. Sendo assim, como ele não é para quem pretende ficar menos de um ano, ele não se enquadra em estada temporária. Ele está mais para visto de residência. Inclusive, a VFS enquadra como visto de residência. Porque a pessoa, depois que consegue o contrato de trabalho, ela vai ter direito a uma autorização de residência de 2 anos, prorrogáveis por mais 3, diferente dos vistos de estada temporária que não dão direito a uma autorização de residência. E para quem é o visto de procura de trabalho? Eu dei uma entrevista super completa sobre visto de procura de trabalho para o canal da Ana Carolina, eu posso te mostrar, vou deixar o link na legenda e aí vocês aproveitem, quem não se inscreveu lá ainda, pode se inscrever.
Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o visto de procura de trabalho, ele tem dois intuitos para o governo. Um, de suprir mão de obra em áreas carentes. E são muitas as áreas aqui que precisam de mão de obra. Então, hotelaria, restauração, que são os restaurantes, obras, construção civil, limpeza, telemarketing. Olha, em geral, não faltam vagas. Tem muita área com necessidade de mão de obra. Outra razão para esse visto é diminuir a imigração ilegal, para diminuir a quantidade de pessoas que entram como turistas no país e ficam para morar. Então, este é um segundo motivo que o governo criou o visto de procura de trabalho. Em tese, ele deveria facilitar a entrada no país, ser um visto simples, ser um visto rápido, para que as pessoas conseguissem vir. Ele tem uma exigência de que você se inscreva no IEFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal. Depois de inscrito, você recebe uma declaração, junta essa declaração aos meios de subsistência, que para este visto exige 3 salários mínimos portugueses depositados em uma conta, brasileira de preferência, porque tem algumas regiões que estão barrando extrato da Wise, por exemplo. Então você reúne tudo e manda, seja para a VFS, seja para o consulado próximo da sua casa que receba, seja pelo site do Evisa, tem que analisar a sua região para ver por onde você vai enviar esse pedido. Os meios de subsistência e os 3 salários mínimos podem ser substituídos por uma carta convite ou um termo de responsabilidade de alguém que se responsabilize por você neste período e que prove que tem condições disso. A minha sugestão é juntar declaração de imposto de renda da pessoa, os últimos 3 olerites, um extrato com saldo bancário, para demonstrar que essa pessoa consegue de fato te subsidiar no país. Também precisa da passagem de regresso. Pode ser apenas a reserva, ok? Não o bilhete emitido. Infelizmente, na prática, não tem sido assim tão tranquilo. Nós temos visto muitas exigências, consulados que sequer emitiram alguns desses vistos, como é o caso do Rio de Janeiro. Então nós temos visto exigências que não estão na lei, que não estão nos checklists, que não estão nos sites, mas que eles têm feito. Percebemos que ou eles estão perdidos, ou tem um volume muito grande de gente querendo vir com esses vistos e eles perceberam que não dão conta, ou ainda mais, e uma terceira hipótese que eu acredito firmemente, não é um visto assim tão tranquilo burocraticamente. A pessoa também precisa se organizar muito bem, se preparar muito bem, juntar todos os seus documentos, entender e passar para o governo qual é efetivamente a sua motivação para estar aqui. Então, prepare-se você também. E se pretende aplicar para o visto de procura de trabalho, se organize muito, junte tudo o que você pode. E vou deixar aqui uma dica. Se você não tem muita experiência profissional, nunca trabalhou, não tem uma formação, não trabalhou por muito tempo em alguma área, pode ser muito difícil de você conseguir esse visto, porque eles querem suprir mão de obra. Eles querem que se inscreva no IEFP e diga qual é a sua experiência, no que você pretende atuar. Portanto, se você não tem experiência, a minha sugestão é que você pense em um outro tipo de visto. E agora vamos para um outro também recente, que é o visto de nômade digital, o queridinho aí do pessoal que trabalha de maneira remota e principalmente de informáticos. Se você trabalha de maneira remota e presta serviços de qualquer lugar do mundo, o nômade digital pode ser para você. E vocês vão de convir que a pandemia trouxe isto pra gente, ampliou muito este leque. Eu, por exemplo, adoro ter um escritório em casa e trabalhar daqui, e eu sei que muita gente busca isso. O nômade digital é um visto de residência. Ele dá direito a uma autorização de residência de 2 anos, prorrogáveis por 3. Os requisitos essenciais para esse visto, e é aí que mora a questão de que nem todos conseguem, tem que ser fora do território nacional a sua prestação de serviços. Ela tem que ser de maneira remota, comprovadamente. Pelo menos nos últimos 3 meses, você tem que provar que auferiu pelo menos 4 salários mínimos portugueses.
O salário mínimo português hoje, 2023, é 760 euros. Portanto, você tem que comprovar que auferiu mensalmente, pelo menos nos últimos 3 meses, 3.040 euros. Hoje dá aproximadamente 16 mil reais. Infelizmente, nós sabemos que não é a realidade do Brasil, por exemplo, e nem todas as pessoas conseguem auferir este valor por mês. Mas este é o requisito, ou seja, o governo quer que essas pessoas tragam o dinheiro que já ganha fora e aproveitem a qualidade de vida do país. Para este visto, você pode ser um prestador de serviços, um autônomo ou profissional independente, como dizem aqui em Portugal, ou também pode estar contratado, ser um CLT, como dizem no Brasil. Para isso, você precisa apresentar os documentos. Ou você tem que ter um contrato, ou um contrato promessa de trabalho, ou um contrato promessa de prestação de serviços. Então vai depender da sua categoria. O autônomo ele também precisa apresentar se ele tem um contrato de sociedade, uma empresa aberta, quais são os contratos de prestação de serviços que ele tem, quanto ele ofere por mês, notas fiscais emitidas, invoices emitidas. Vai depender do caso de cada um. Aquele que já é contratado, tem um contrato de trabalho subordinado, como dizem aqui em Portugal, vai ter que apresentar o contrato de trabalho, vai ter que apresentar os olerites, extrato bancário de pelo menos os 3 últimos meses para comprovar que o valor efetivamente tem entrado e que é correspondente aos documentos, e também provar a residência fiscal, ou seja, apresentar a sua declaração de imposto de renda. Portanto, se você trabalha de maneira remota, não é para uma empresa portuguesa e ofere uma média de 16 mil reais por mês ou 3.040 euros, você pode ser um candidato ao visto de nômade digital. E dentre as novidades, nós temos também o visto de acompanhamento familiar, mas eu vou deixar para falar desse lá no visto de reagrupamento familiar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos falar agora dos vistos que podem ser usados para trabalhar em Portugal? Então, o primeiro dele é o visto de empreendedor ou profissional independente, que ele pode ser dividido em 3. Tem o visto de empreendedor, para aquele que pretende fazer uma atividade de investimento no país, montando uma empresa aqui e apresentando um projeto, um plano de negócios para o governo, mostrando que esse negócio pode ser relevante para Portugal. É importante analisar o que você pretende montar, se aqui não tem, se é inovador, o quanto isso vai agregar no país. É importante entender que nesse visto você tem que abrir uma empresa que ela vai ter que estar inscrita nas finanças, ela tem que ter contador, ela tem que ter conta bancária aberta. Na conta bancária da empresa, que eles chamam de pessoa coletiva aqui em Portugal, você tem que ter depositado um valor semelhante a um capital social. Sugerimos sempre um mínimo de 5 mil euros, mas isso não tem um limite, vai depender do tipo de empresa. Uma empresa mais simples, que exige menos, pode ser 5 mil. Uma empresa, por exemplo, que precisa de comprar uma frota de carros, alugar um prédio, vai precisar de um capital maior. Então isso tem que ser avaliado de acordo com o seu negócio. Entenda que a empresa ficará aberta, você vai pagar contador, vai pagar segurança social, até dar entrada no visto e o visto ser aprovado. E depois continuar com a empresa aqui pelo menos até a sua autorização de residência sair. Ou seja, é importante pensar muito sobre esse visto, ter realmente vocação para o empreendedorismo, já ter um negócio semelhante em outro local e querer trazer para cá. Isso é muito importante para você não ter esse tanto de despesa em vão. E uma outra coisa importante para esse visto, tem que ter os meios de subsistência depositados numa conta em banco português. Se for só você, o seu meio de subsistência. Se tiver família, o seu e da sua família. O depósito para 1 ano. E os meios de subsistência eu expliquei aqui no comecinho do vídeo. Esse visto também está dividido em profissional independente, que é o nosso autônomo no Brasil, aquele que tem um contrato de prestação de serviços ou uma promessa de prestação de serviços. Em alguns casos, pode ter que provar que está enquadrado dentro daquilo que essa atividade exige aqui em Portugal. É importante avaliar o seu caso. Normalmente, os meios de subsistência são provados através do contrato ou da declaração da pessoa com a qual você vai prestar serviços. Essa categoria é muito utilizada pelo TecVisa, que é um projeto dentro do IAPMEI, que é a agência de competitividade e inovação daqui de Portugal, que promove que empresas de tecnologia possam contratar
pessoas de fora, em geral, os informáticos. E também pode ser dividido num terceiro, que é o Startup Visa. O Startup Visa também é um projeto dentro do IAPMEI, voltado para quem pretende montar uma startup no país. Para montar a startup, tenha muita atenção. O seu projeto tem que ser considerado inovador. É importante que ele envolva tecnologia, é importante que você diga por que você pretende fazer, como é que ele vai ser relevante para Portugal, qual é a inovação que ele traz, o que não tem aqui que você pretende inovar. O IAPMEI tem sido muito categórico com isso. Inclusive tem exigido para alguns projetos que os sócios, que podem ser até 5, tenham nível superior, principalmente o principal, o gerente, depende da função que vocês colocarem aí dentro. Tá certo? O Startup Visa, ele exige um valor muito menor, porque são 12 vezes o IAS, que é o indexante de apoio social do país, e isso dá hoje 5.765,16 euros. Então é importante levar em conta que, apesar de ser um visto que exige um valor menor e entre na categoria de empreendedor, dê uma autorização de residência de 2 anos, prorrogáveis por 3, como os outros, tem vários requisitos. Depois de aprovado pelo IAPMEI, ele vai emitir uma declaração. Você tem que fazer um contrato com uma incubadora que queira apoiar o seu projeto. As incubadoras são pagas, grande maioria você vai pagar um valor mensal para utilizar a estrutura dela. E com isso, com esse contrato, com a declaração, você vai dar entrada no visto. Então, esse tem 2 etapas. Faz a parte aqui em Portugal com o IAPMEI e a outra com o consulado português no Brasil. E no Brasil vai ter que juntar todos os documentos. Como todos os outros, vai ter que provar a subsistência de pelo menos esse valor que eu já falei e o alojamento. Agora eu quero falar com vocês sobre o visto do altamente qualificado, também para docentes ou atividades culturais. É importante ter um contrato, uma carta convite, um termo de responsabilidade da instituição que te convida. É através desse documento que vai provar o seu meio de subsistência, por exemplo, e algumas vezes até o seu alojamento. E também tem atividade altamente qualificada para pessoas com trabalho subordinado, que tenham um contrato de trabalho. Para esses casos é importante que o salário seja de pelo menos 1,5 salários mínimos portugueses para um contrato de pelo menos 1 ano. Ou seja, se você estiver enquadrado numa atividade considerada altamente qualificada, ou você for um docente convidado para ministrar aulas em Portugal, ou exerce uma atividade cultural e também foi convidado, você pode enquadrar neste visto. E o próximo, que é o meu queridinho, é o famoso visto de estudante. Eu vim com visto de estudante, vim para fazer mestrado em Direito Empresarial, e super recomendo. Reagrupei o meu marido, meus 3 filhos, a minha mãe e estamos aqui legalmente há 4 anos. Então eu sugiro esse visto, acho ele muito bacana e ele não é necessariamente só para o estudante. Ele pode ser para estágio não remunerado, para voluntariado ou para o estudante de doutorado, mestrado, ensino superior na licenciatura ou técnico superior, e ele também pode ser para investigadores. Os investigadores, claro, precisam ter um contrato com um local para provar que ele vai ser um investigador, um cientista, vai desenvolver uma tese. Então isso é muito importante. Os estudantes têm que provar que estão matriculados numa instituição de ensino. Normalmente nós temos aí uma carta de aceite das universidades, dos institutos politécnicos, das escolas, dizendo que estão devidamente matriculados e aí estão aptos a pedir o visto. Tem também o estudante do ensino secundário. O estudante do ensino secundário pode vir, por exemplo, para fazer um intercâmbio, tem que provar que tem família que vai hospedar ou que tem um alojamento garantido. O ensino secundário aqui, para quem não sabe, ele é semelhante ao nosso ensino médio. Então, não é mais uma criança, né? Um jovem que faça o ensino médio no Brasil e queira fazer um intercâmbio para fazer uma parte do ensino médio em Portugal, pode pedir o visto do ensino secundário,
ok? É muito comum também para esse, por exemplo, ter parentes em Portugal, ter um tio, uma madrinha, os avós, alguém que mora em Portugal e aí pede esse visto para vir. Então tem alojamento, tem uma pessoa responsável, tem que estar matriculado na escola para pedir e aí consegue fazer essa matrícula e pedir. Não é assim das coisas mais fáceis se você não tiver ninguém em Portugal. É um visto que poucas pessoas conhecem, mas que é possível. Para esse do secundário, tem que ter entre 14 e 21 anos, ok? Não pode ter menos e não pode ter mais. Não podemos esquecer do visto de renda própria. Este visto é para reformados, que são os aposentados no Brasil, pensionistas, pessoas que vivam de renda própria ou religiosos. Os religiosos são aqueles que são convidados por uma comunidade religiosa que está devidamente habilitada no país e recebe um convite para vir ser ministro, ser pastor, depende da categoria, depende da religião, depende da comunidade. Tem que ter este convite, tem que ter o termo de responsabilidade, tem que ter a comprovação de que a comunidade está devidamente estabelecida em Portugal de uma maneira legalizada. O mais comum é termos aposentados e pensionistas vivendo aqui com a renda mensal que recebem no Brasil. Esse visto, é muito importante que vocês saibam que essa renda tem que dar o equivalente a um salário mínimo mensal, não pode ser menos do que isso. E para esse visto, a subsistência tem que estar depositada. Mas, Edilene, eu já ganho o mínimo que Portugal exige, eu ainda tenho que ter dinheiro depositado aí. Tem numa conta em banco português, tem que ter depositado 1 ano da subsistência, aquela que eu expliquei aqui no comecinho do vídeo. Se não prestou atenção, pode voltar. São 12 meses depositados da subsistência, tá bem? Para dar entrada nesse visto de renda própria. Também pode ser utilizado para pessoas que são consideradas como sendo de renda própria através de imóveis, investimentos, aplicações. Resumindo, este visto é para você que recebe um valor mensal e que pode até dormir, que o dinheiro não deixa de entrar, que tem uma renda passiva. Este é o foco desse visto. Muita gente consegue através de empresas, sim, eu tenho uma empresa, venho com visto de renda própria, eu aufiro uma renda através de alguma outra forma e venho com visto de renda própria. É importante provar, é importante estar declarado, tá bem? Tem que ser um rendimento tributado ou tributável, isso é muito importante. Agora, tenham atenção e não misturem. Muito nômade digital vinha com este visto no passado. Por quê? Porque não existia outro. Então eu trabalhava de maneira remota, eu oferia mais do que Portugal pedia, então eu vinha com visto de renda própria. Hoje, como existe o de nômade digital, é muito importante ter atenção se você se enquadra no nômade digital ou no renda própria. Aplicar para o visto errado pode ser uma das causas fatais do seu pedido e cair no indeferimento. Por último, mas não menos importante, vamos falar do reagrupamento familiar e acompanhamento familiar. Então, você sabe qual é a diferença? Você tem muitas dúvidas sobre isso? Coloca aqui nos comentários para mim, hein? Vamos lá. Reagrupamento familiar é aquele que a gente faz depois que o titular do visto tem a autorização de residência. Então, ele já tem uma autorização de residência, aí sim ele tem o direito de reagrupar cônjuge, filhos menores ou dependentes, filhos maiores, mas que sejam solteiros e estudem no país e comprovem que está a cargo do titular. Pode ser os pais maiores de 65 anos, se provar dependência, se provar que está a cargo do titular, entre outros casos. E aí ele vai poder reagrupar. Visto não dá direito a reagrupamento familiar, tá bem? O visto, ele é uma condição para ter autorização de residência, mas não é ele quem dá direito ao reagrupamento familiar. Reagrupamento familiar pode ser solicitado já aqui em Portugal, para quem comprova que entrou legalmente no país, passou devidamente pela imigração,
Ou ele pode ser solicitado no Brasil. O titular do visto veio, obteve a autorização de residência dele, agendou no CEF um reagrupamento familiar e falou: olha, agora que eu tenho a minha autorização, eu quero uma autorização de vocês para trazer minha família por reagrupamento familiar. Emite esse documento e pede o visto de reagrupamento familiar no Brasil. Assim, a família já vem com o reagrupamento. Mas, como eu disse, pode ser solicitado também em Portugal se você já entrou junto com o titular do visto. Diferente do reagrupamento familiar, o de acompanhamento familiar é um visto que você solicita para acompanhar o titular de um visto, seja visto de residência, seja visto de estada temporária. Uma outra grande diferença está aqui: o de acompanhamento familiar pode ser solicitado para estada temporária. Já o reagrupamento familiar só tem direito àquele que obtiver a autorização de residência. Ou seja, visto de estada temporária não dá direito ao reagrupamento familiar, mas o de acompanhamento familiar dá. Ele é solicitado ainda no Brasil, pode ser em simultâneo com o pedido do outro visto ou não, e uma coisa a ter muita atenção para esse, pessoal, vocês precisam entender o meio de subsistência, porque eu provo que eu posso pedir o visto e que eu tenho condições de me sustentar, mas eu provo que eu consigo sustentar a minha família toda? Tenha muita atenção a isso, comprove que você consegue antes de pedir esse visto, ok? Não esquece de se inscrever aqui no canal se você quer saber um pouco mais sobre esse tema. E antes de encerrar, eu quero ter uma conversa com vocês. Eu sei, pessoal, que o governo fala, quer facilitar, precisa de imigrante, precisa de mão de obra, mas não tem facilitado nada. Os consulados no Brasil têm filas gigantescas de espera, os vistos estão atrasados, o visto de procura de trabalho está completamente perdido por lá. Em algumas regiões, claro, não são todas, tem regiões que está saindo normalmente, mas nós percebemos exigências descabidas, eu sei de tudo isso. Mas insistam no visto. Foi indeferido? Dê uma nova entrada, monte o processo de novo, veja onde você errou. Não desista. Por quê? Como eu falei no vídeo anterior, uma coisa é a gente aguardar na nossa casa. Outra coisa é a gente aguardar já sendo um estrangeiro, em terra de outras pessoas, sem documentação, sem legalização, passando necessidade como tantos estão. Vocês devem ver nas mídias diariamente que sai o número de brasileiros pedindo apoio para voltar para casa, porque nem o dinheiro da passagem para voltar tem. Quem dirá para viver, comer, dormir, se hospedar? Então fique muito atento, insiste no visto, veja qual é para você, qual se encaixa no seu perfil, e se hoje não tem nenhum, se programa, fala: olha, eu preciso disso, disso e disso para alcançar esse. Se planeje, isso é muito importante. Mas vir para passar necessidade é levar uma frustração para o resto da vida com essa mudança, não vale a pena. Pense bem antes disso. Eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas. A minha assessoria está sempre à disposição de vocês. Na legenda aqui do vídeo vocês vão encontrar o link onde vocês conseguem falar comigo, obter informações do meu serviço, conseguem falar com a minha equipe e a gente vai ter um imenso prazer em te assessorar. Eu espero ter esclarecido as suas dúvidas, mas se não, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo. E olha só, no meu site você vai encontrar muita informação sobre visto, sobre documentos, sobre apostilamento, o que você precisa trazer, várias informações. Corre lá, eu vou deixar o link aqui para vocês também. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Um grande abraço, te encontro no próximo.